Como que você se inspira para um novo projeto? É em oração? É de acordo com o momento que você está vivendo? Aquelas músicas têm que falar com aquilo que você está sentindo naquele momento? Como que vem esse direcionamento para cada projeto? Então, essa sua pergunta é muito importante, porque nos dias de hoje, a gente está vivendo essa questão do lançar. É. É uma pressão, né? Exato. E isso acaba... Isso é em tudo, não é só música, não. É vídeo, é conteúdo na internet, é tudo. Né? Então, isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente entre num automático. De ser uma, entre aspas, linha de produção. Né? A música se torna linha de produção e muitas vezes a gente para de pedir direção de Deus para um novo projeto. Né? Isso eu falo por experiência própria minha também. Teve música que eu lancei que foi tipo assim, vou lançar porque tem que lançar alguma coisa. Faz tempo que não lanço, preciso lançar, o que eu faço? Vamos lá. Tem que lançar alguma coisa e tal. Né? E por experiência, minha experiência do que a gente está vivendo hoje. Todo dia uma música nova, aí tá falando uma coisa, tu fala outra coisa, ou então tá todo mundo falando do mesmo tema, e aí Você vê muito lançamento e fala, poxa, às vezes eu abro o Instagram, eu vejo um cantor lá, às vezes ele tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, 2 milhões, e eu nunca vi. Eu falei, não conheço esse cantor, né? Porque tá realmente muita gente lançando muita coisa. Então a gente acaba entrando nesse formato de linha de produção. E se nós não tomarmos cuidado, a gente se perde no sentido de não pedir um direcionamento para Deus. E hoje, de uns tempos para cá, eu estou levando isso muito a sério. Não é só com música. Eu acordo e eu peço a direção de Deus para aquele dia. Todo dia que eu acordo, eu olho para a minha janela, eu falo, Deus, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Porque às vezes a rotina, ela te tira até desse momento. E muitas vezes tem pessoas que tomam decisões erradas na vida porque esqueceu de consultar aquele que prevê o futuro. Se você tem um Deus que conhece o teu futuro, que conhece o resultado das decisões que você vai tomar hoje, por que não consultá-lo? Então é uma coisa que eu, todos os dias, acordo pela manhã, falo, Deus, me dá um direcionamento. Porque lá atrás eu já errei muito por tomar decisões erradas, né? Escolhas erradas, posicionamentos errados. E aqui eu não estou nem falando de pecado, não. Eu estou falando de um direcionamento errado. Sim, às vezes em coisas básicas, né? Assim, exatamente. Um negócio básico, uma resposta, um vídeo na internet que eu vou gravar alguma coisa que eu não deveria ter feito, entendeu? A resposta na internet por alguém que me cutucou, que falou de mim. Aí eu olho hoje e falo, por que eu fiz isso? Porque na hora eu me deixei agir pela minha emoção, pelo meu impulso, e não por aquilo que Deus queria. No seu dia a dia, na sua carnalidade, o que é mais difícil para você de lidar? É com domínio próprio? É tipo de você não agir por impulso? Aonde você percebe que o teu lado carnal ainda, você precisa o tempo todo tá se olhando? Porque cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, que fala, né? Cada um tem as suas fragilidades e cabe a nós estar sempre, né, o vigiar ao redor, mas principalmente nos vigiar. Onde você percebe que você é mais falho ou mais fraco ainda e precisa sempre que Deus te chame, olha, lembra daquele velho Tom? Tá voltando. Exatamente. Então, eu acho que é essa questão de você lidar com a sua emoção nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma coisa que até estou falando aqui, eu nunca falei isso abertamente, mas a nossa mente, ela fica meio, como é que eu vou dizer? Muito vulnerável à opinião das pessoas. Então, eu por já ter feito algumas coisas diferentes, tanto musicalmente falando, falo
termos de estilo musical. Já sofri muito, já apanhei muito na internet. Muito. Né, por alguns direcionamentos que Deus me deu e eu fiz. De parcerias, exato, né? exato, parcerias. Época... De eu gravar uma música com um cantor secular. Uma música cristã, mas um cantor secular cantar essa música comigo. Mas apanhei muito, muito. Eu ia em alguns programas de TV, né? Aí eu vou, acontece, a internet vem e te massacra. E isso, para quem não sofre isso, a pessoa que escreve ali no Instagram, ela não tem noção. Ela não tem noção do que é isso. Né? Só que pra gente é como se... É uma arma, né? Assim, apontada, né? É como se eu saísse na rua e todo mundo da rua estivesse apontando o dedo pra você e te xingando. Tipo assim... É esse sentimento que você tem. Tanto é que às vezes... Teve muitas vezes que eu fui curado em lugares que eu fui cantar. Né? Então, por exemplo... Desse dia que eu recebi muita crítica em relação a esse lance de gravar com um cantor. Eu achei, porque eu via nos posts, todo mundo acabando comigo. Aí, você respondia ou não? Você então, às vezes eu respondia, mas não adiantava. Não, parece que vem mais, né? Vem mais. Aí eu tinha a impressão de que quando eu fosse para qualquer lugar, ia estar todo mundo falando a mesma coisa. Era porque eu fui cantar numa igreja em Campinas, AD Campinas. E eu cheguei na igreja que estava lotada, assim, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou cantar, todo mundo vai olhar para mim, vai com cara feia. Tal. Quando eu comecei a cantar, todo mundo cantando, adorando a Deus e tal. Aí Deus olhou e falou para mim assim, olha, querido, quando eu quero levantar alguém, o inferno se levanta junto. E a internet não é a realidade. Inclusive, tem muita gente que às vezes me xingou na internet, quando me viu ao vivo, foi pedir uma foto. Aí quando ele pediu uma foto, ele, poxa, você é bem legal, né? Poxa, em pensar que eu já te xinguei tanto na internet. Olha lá, você vê? A pessoa ainda fala isso. Então, a internet, ela não é a realidade, né? Das coisas. Então, isso ainda mexe comigo. Hoje, eu tenho muito sangue frio para lidar com isso. Só que eu tenho que deixar o temperamento para não responder. Eu não quero responder. Sim. Entendeu? Porque você já sabe qual é a consequência da resposta, que no fim você vai botar mais lenha ainda em algo que às vezes, de um dia para a noite, cessa. Exatamente. Né? Então porque tem coisas que parecem tão absurdas. Eu sei porque eu já passei por isso. Chega na semana seguinte, ninguém mais fala nada. Ninguém mais fala do assunto. Porque já entra outro, né? Então, às vezes a gente esquenta a cabeça e a nossa energia despende para um assunto mesmo querendo abafar, querendo dar explicação, que a pessoa não vai entender aquilo que foi Deus que te direcionou, né? Porque quando Deus te direciona, às vezes, Ele fala com você somente. Aí as pessoas não entendem. Quando Deus... Teve uma ocasião na Bíblia que, se eu não me engano, Arão foi tipo falar com Deus alguma coisa, eu não me recordo muito bem. Ele estava reclamando alguma coisa de Moisés para Deus. Aí Deus falou assim, olha, com você, Arão, eu falo através de profetas. Com Moisés, eu falo face a face. Né? Trazendo para os dias de hoje, o que Deus falou para você, eu não sei. Sim. Deus falou para você. O que Deus falou para mim, só eu sei na hora que Ele falou, o jeito que Ele falou, o momento que Ele falou. Sim. Né? Por exemplo, essa questão, né, que eu cantei com um garoto que canta uma música secular. Quando esse garoto pediu para mim para gravar comigo, porque na proposta não veio nem de mim para ele, ele falou para mim, cara, eu quero cantar uma música para Deus. Não é por dinheiro, não é por nada. Eu já era rico, né? Eu quero cantar música para Deus, eu quero cantar. Eu nasci na igreja e eu quero cantar música para Deus. E eu consultei todo mundo que estava à minha volta. Todo mundo falou não. Todo mundo falou, não faz. Minha gravadora, né? Que não é uma gravadora evangélica, né? Falou, não faz. Todo mundo falou não. E eu fugindo. E aí
Um dia eu estava em casa e Deus falou assim, ô Tom, ele está querendo cantar uma música para mim. Você vai negar esse pedido? Aí eu... Oh, Deus. Liguei para ele, vamos gravar. Então isso que Deus falou comigo não fica aberto para todo mundo. E depois você vê, né, os milhares de testemunhos de pessoas, porque quando você grava com uma pessoa que não pertence à música evangélica, não é cristão, você alcança o público dele. Uhum. E às vezes pessoas que nunca fossem ser tocadas são tocadas ali. Exato. Foi o que aconteceu com uma menina. Eu fui cantar numa igreja em Osasco, e a menina veio tirar foto comigo, e aí ela mostrou o pulso dela. Tinha um monte de corte, assim, fundo, muito fundo. Corte de quem estava tirando a vida mesmo. Ai, Jesus. Eu tenho até a foto, depois eu te mostro. Ai, corte, assim, ela estava se cortando, e ela estava ouvindo uma playlist secular, bem alta. Ela colocou uma playlist, não sei se de funk, sei lá, bem alto, colocou no ouvido, e estava gritando. Ai, que horror. Não quero nem mais Só que aí, no meio a música que eu gravei com esse cantor entrou nessa playlist. No momento em que ela estava lá, veio a música. Gente. Mas quando eu calo, ele me fala para eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar em mim. A menina começou a chorar, parou de se cortar. Ai, nossa. Aí eu fui cantar na igreja dela, na igreja da cidade que ela morava. Um mês depois ela foi lá, eu ministrei a palavra, ela aceitou Jesus. E se eu não tivesse ouvido a voz de Deus? Às vezes se não faz algo para salvar uma pessoa, a gente não entende os propósitos de Deus. Não entende o propósito de Deus. Então, tem coisa que Deus fala para você, e se Deus falou para você, você tem que fazer. Não importa se vai ter uma repercussão negativa, poxa, vão cancelar a agenda, vão fazer isso, fazer aquilo. Cara, mas quem falou para eu fazer foi Deus. Jesus tinha a missão dele, Pedro falou, não, você não vai morrer. O pessoal dá a volta, Jesus, não, que é isso, Jesus, você não vai. Não, Jesus falou, cara, eu preciso cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, tem coisas que parecem estranho, eu até compreendo a estranheza de algumas pessoas, de falar, poxa, como assim? Cantou com aquela pessoa, tal, não sei o quê. E não era, porque às vezes quem vê de fora, às vezes acha, quer juntar porque o outro tá na modinha, tá querendo fazer isso só para aparecer. Exato. Né? Enxerga de uma forma rasa, assim, né? E não percebe às vezes que tem algo por trás mesmo. Exatamente. Até porque quando um cantor secular quer cantar uma música gospel, ele não está fazendo isso por dinheiro. Porque a música secular, é só você olhar os números. Os números das músicas seculares são infinitamente maiores do que da música gospel. Então, tem um vídeo de música, tem vários vídeos de música secular que ultrapassa 500 milhões de views, bilhões de views. Música gospel, você vai ter uma música que está com 700 milhões de views. Uma música em toda a história da música gospel. Entendeu? Então, normalmente é porque eles querem. Eu acredito que toda a criação de Deus, nem todo mundo é filho, mas todo mundo é criação de Deus. Toda a criação de Deus tem sede pelo Criador.